galerinha da Mediação Tecnológica, Rondônia. E aí, galerinha, vamos aqui para a nossa revisão da nossa última aulinha de conteúdo da unidade 2 para o terceiro ano. E aí a gente vai relembrar os principais assuntos que nós conversamos hoje relacionados à mudança social, é isso mesmo. Então vamos aqui para o quadro e vamos ver quais foram os assuntos que a gente tratou hoje. Muito bem, olha só. Nós falamos da mudança social e a sociologia. Nós começamos essa aula de hoje abordando os aspectos do que seria a mudança social, né? E chamando a atenção para o fato de que as ciências sociais, a sociologia, ela surgiu exatamente num aspecto de mudança, né? Numa atmosfera de mudanças que estava acontecendo ali no continente europeu, né? Principalmente no século XIX, e aí foi necessário que essa ciência surgisse para explicar esses fenômenos, né? De uma vida social que não cabia mais naqueles moldes históricos lá do feudalismo, nos moldes que já estavam sendo superados. Então, a sociologia também ela é resultado de uma mudança social, né? Então, foi um dos aspectos que a gente tratou nessa aula. Nós também falamos sobre a mudança a partir do olhar dos clássicos, né? Dos autores que começaram a trabalhar a sociologia, né? Que foram esses quatro aí: Augusto Comte, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Cada um deles traz a sua contribuição, começando pelo Augusto Comte, né? Nós falamos que o Augusto Comte, ele pensa sempre nessa questão aí da mudança através de estágios, a partir do progresso. Ele acha que a sociedade só vai atingir um progresso positivo quando passar por esses três estágios aí, ó. Primeiro, estágio teológico, segundo, metafísico e terceiro, o positivo, certo? Nós falamos também sobre a mudança na perspectiva do Karl Marx, que passa pelo radicalismo da revolução, não tem como dissociar isso das ideias dele. E para ele, ela só pode ser realizada pelo proletariado, que seria responsável por trazer esse aspecto da transformação da sociedade, né, gente? Muito bem, aí a gente também teve o Emile Durkheim, que trouxe uma contribuição dele também. Para ele, a revolução social, aliás, a mudança social, ela se observa através da evolução da própria solidariedade social. Então, ele chama a atenção para essa mudança da sociedade mecânica para a sociedade orgânica e que tudo isso trariam processos diferentes, né? Processos que deixariam a sociedade com uma divisão social maior, uma divisão social do trabalho, e a própria ética também dessas pessoas, o modo de pensar e agir também mudaria. Aí a gente vem para o Max Weber, que traz uma outra mudança, um outro aspecto para essa mudança, um outro olhar para essa mudança. Ele fala que a análise, né, ele traz uma centralidade na questão das ações sociais que são baseadas nas crenças, nos valores individuais para cada pessoa, que levariam, então, a uma pretensa mudança social. Ele desenvolveu também a ideia de que a ética protestante foi fundamental para o surgimento e para a manutenção do próprio capitalismo, certo? Ele também analisou a mudança social com base nos tipos ideais e nos tipos de dominação. Nós estudamos isso aqui também na nossa disciplina, tá? Tipos ideais, né? E tipos de dominação. E a mudança para ele estaria sempre limitada pela ação burocrática. Então, ele era totalmente desencanado assim, com essas coisas. Ele acreditava que seria muito difícil haver uma mudança drástica na sociedade, porque o Estado estaria totalmente dominado pela burocracia. Então, ficaria difícil de sair dessa ação burocrática para uma ação de mudanças, né? Uma mudança muito brusca na sociedade. Então, isso realmente seria muito difícil, segundo o pensamento do Weber, certo? Então, gente, está aí a nossa relação, nosso conteúdo de hoje foi isso. Agora a gente vai para a atividade de sala, vamos fazer aí, resolver essa atividade e já voltamos para a correção do conteúdo e para a gente encerrar, então, nossa aulinha
nossa disciplina, tá certo? Aguardo vocês até daqui a pouco. Muito bem, galerinha, voltamos aqui com a nossa aula de hoje para fazer a correção do nosso conteúdo e para a gente ver as questões que foram colocadas aí, encerrar também falando para vocês um pouco da atividade extraclasse que vocês já estão fazendo, alguns já estão fazendo, para que vocês possam entender para quem ainda não fez, tá bom? Então vamos aqui para o quadro, vamos ver quais foram as questões de hoje, galerinha. Muito bem, e aí, acharam muito difícil? Tava fácil, né, gente? Por favor, parem de fazer drama. Vamos ver, então, a questão 1 e a gente vai comentando, tá? Tá bom? Vamos lá. À medida que foi se estendendo a influência da concepção da vida puritana, naturalmente, é o mais importante do que um simples fomento da acumulação de capital. Ela favoreceu o desenvolvimento de uma vida econômica racional e burguesa. Era a sua mais importante e, antes de mais nada, a sua única orientação consistente nisto, tendo sido o berço do moderno homem econômico, né? Aí é um trecho, um fragmento do livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. Então, aí você já sabe, já tira por aí que a pergunta está se relacionando com as ideias intelectuais desse autor. Então, quando é assim, pessoal, já começa a pensar quais foram as ideias do Max Weber, o que foi que ele defendeu, né? Para não perder tempo pensando nos outros autores. Muito bem, vamos lá. De acordo com o texto, Max Weber está apontando para o desenvolvimento de uma vida econômica racional, né, e burguesa. O desenvolvimento do capitalismo a partir da influência da... A gente acabou de conversar sobre isso, né, pessoal? Então, não está difícil. O que o Max Weber defendia a partir desse olhar crítico dele em relação ao desenvolvimento do capitalismo, hein, gente? Vamos lá. Economia e sociedade, a ética protestante, a liderança carismática, a ética liberal ou a teoria da ação social. Não confundam, pessoal. Não confundam, vamos lá. Não confundam o fato de ter um item aí que fala de um conceito trabalhado do Max Weber com a própria questão que está pedindo aí. Estão pedindo para você indicar qual foi, né, a influência basilar que ele considerou, né, para o desenvolvimento do capitalismo. Aí tem, por exemplo, teoria da ação social. Teoria da ação social é um conceito do Weber, mas não foi a razão para o desenvolvimento do capitalismo. Aqui poderia até te deixar confuso, né? Mas não é isso, tá? Liderança carismática é um conceito do Weber? É um conceito do Weber, né? Mas também não está relacionado exatamente com a razão para o desenvolvimento do capitalismo. Ética liberal também não foi trabalhado pelo Weber, então, assim, não nesse momento aqui, também está fora. Economia e sociedade é o nome de um livro dele, mas não é exatamente a razão. Vamos ver aqui qual é o correto? Letra B, a ética protestante, viu, gente? Então, o desenvolvimento do capitalismo para o Weber se deu através do surgimento de uma nova, né? De uma nova ética. Que ética era essa, gente? A ética protestante. A economia e sociedade, ela traz o desenvolvimento dessa perspectiva, né, do Weber, mas não exatamente está indicando realmente o que é a razão. Então, cuidado com as respostas, porque às vezes elas vêm para te confundir. Vai trazer alguma coisa que faz sentido, mas é só para você ficar confuso, tá? Ou confuso. Então, a letra certa é a letra B, tá? Questão 2. Pode-se afirmar que a sociologia contemporânea herdou contribuições dos autores considerados clássicos do pensamento sociológico, a partir dos quais se desenvolveram correntes teóricas distintas. Quais foram eles? A, B, C, D ou E? Gente, vamos lá. Emile Durkheim, Adorno e Weber? Karl Marx, Weber e Karl Marx?
Karl Marx também, gente, era um teórico sociólogo também, tá? Mas a gente não falou dele aqui na aula hoje, não. Max Weber, Karl Marx e Emile Durkheim. Durkheim, Weber ou Herbert Spencer também é um sociólogo, por isso que tem que tomar cuidado do que está falando ali, tá? Herbert Spencer, inclusive, é um grande nome quando se fala no iníciozinho da ideia de sociologia como ciência. Então, foi o primeiro teórico que eu estudei na faculdade, assim, para apresentar trabalho, sabia? Foi o Herbert Spencer, eu nunca esqueço. Karl Marx, Emile Durkheim, Tal Conte Parsons. Parsons também vem aí da sociologia. Tá vendo como tem muitos nomes aí da sociologia que vocês não conheciam? Mas, e aí? O que vocês acham? Quais foram os que desenvolveram a corrente do pensamento sociológico, né, de maneira distinta, que são considerados autores clássicos? Vamos lá? Letra C. Weber, Karl Marx e Durkheim, tá? Então, são os autores que vieram trazer esse olhar distinto, mesmo falando, né, de uma sociedade ali da Europa, mas mesmo assim eles trouxeram correntes diferentes de pensamento, tá? Então, muito bem, tá aí em letra C. Questão 3, vamos lá. No que diz respeito às relações entre sociologia e mudanças sociais, pode-se dizer que a sociologia é uma ciência que visa aprender cada sociedade em um dado momento sem poder explicar suas transformações que são objeto da história? Será, gente? Não, né? Claro que não, porque a sociologia ela é a ciência que explica exatamente isso, gente. Então, não é que ela não pode explicar, ela vai ter que explicar. Então, assim, as transformações não são só objeto da história, tá? Então, a letra A está fora. B. A sociologia só é capaz de explicar as transformações derivadas das lutas entre as classes? Para muita gente acha que sim, porque todo mundo pensa que só a sociologia é exatamente só a teoria socialista comunista do Karl Marx, esquerdista. Não, gente, a sociologia, inclusive, ela nasceu de um berço bem conservador, inclusive, tá? Então, na sociologia não tem só gente de esquerda, não, galera, né? Só socialismo, não. Estuda várias outras correntes de pensamento, tá? Então, essa aqui também está redondamente errada. Vamos, então, para C. Os estudos aos quais a sociologia se dedica fundamentam-se no princípio de que as mudanças e as transformações só podem ocorrer quando os vários segmentos ou estratos de uma sociedade se unem para promover ou viabilizar as mudanças? Eita, isso aqui já me deixou um pouco... Vamos ver. Vamos ver. Também não vou dar tanto na cara, não, né? Para vocês ficarem felizinhos aí. A questão das mudanças sociais é um tema que se tornou objeto de reflexão sociológica a partir do que se convencionou chamar de era pós-industrial e globalização? Gente, não. Sabe por quê? Vou te dizer para vocês. A era pós-industrial e globalização é um tema da sociologia, sim, mas ela não começou por aí. Ela começou antes, lá na pré-industrialização, né? Aliás, lá na industrialização já acontecendo. Então, ela vem explicar, sim, a pós-industrialização e a globalização, mas não veio assim, veio antes, tá? A letra E. A sociologia busca captar fenômenos produzidos pelas ações dos atores sociais que visam defender seus interesses e fatos associados às reações e resistência àquelas ações. E aí, gente? É essa aqui. A sociologia ela vai procurar entender os fenômenos produzidos pelas ações dos atores, né, que vão defender os seus interesses, que são fatos associados às reações e também aquelas que resistem a essas ações, né? Então, a sociologia ela vem com toda essa carga aí de você ver que as contradições da sociedade elas estão aí postas, né? A gente que tem que analisar. Perguntinha do Enem, galera, número 4, vamos lá. Considerando-se as grandes mudanças que ocorreram na história da humanidade, aquelas que aconteceram no século XVIII
e que se estenderam para o século XIX, só foram superadas pelas grandes transformações do final do século XX. As mudanças provocadas pela Revolução Científico-Tecnológica, que denominamos Revolução Industrial, marcaram profundamente a organização social, alterando-a para um completo e criando novas formas de organização e causando modificações culturais duradouras que perduram até os dias atuais, né? Muito bem. Vamos à pergunta. Sobre o surgimento da sociologia, as mudanças ocorridas na modernidade, é correto afirmar, letra A intensificação da economia agrária em larga escala das metrópoles gerou um êxodo para o campo? Não, né, gente? Ficou bem... Pelo contrário, né? A intensificação da economia industrial foi que gerou um êxodo para a cidade, não para o campo, tá? Então, tá errado. O aparecimento das fábricas e seu desenvolvimento levou a um crescimento das cidades rurais? Não, né, gente? Levou ao crescimento das cidades urbanas, né? Então, também erradíssima. O aumento do trabalho humano nas fábricas ocasionou a diminuição da divisão do trabalho? Pelo contrário. Pelo contrário. O aumento do trabalho nas fábricas intensificou mais ainda a tal da divisão do trabalho. Inclusive, o Weber explica isso aqui. O Weber não, desculpa. O Durkheim explicou isso daqui pra gente. Então, também tá errada, erradinha. Letra D. A agricultura familiar desse período foi objeto de estudo que fez surgir as ciências sociais? Não, também. Não, a agricultura familiar não, nesse momento, não estava em voga. O que estava se buscando entender era justamente, né, o crescimento do capitalismo, das cidades e da industrialização. Então, essa aí também está errada. Só sobrou a letra E. Então, é a letra E, né, pessoal? A antiga forma de ver o mundo não podia mais solucionar os novos problemas sociais que estavam surgindo ali justamente pela mudança de característica da própria sociedade. Indústria, cidade, emprego, trabalho, divisão, desigualdade, enfim, uma série de coisas, né? Vamos para a última perguntinha? Para Comte, o progresso se fundamenta na qualidade e na quantidade dos conhecimentos da sociedade. Com base nisso, ele afirmou que a humanidade percorreu 3 estágios, né? Cite essa evolução dos estágios de conhecimento, né? Quais foram esses estágios, gente? Está aí, ó. O estágio teológico, o estágio metafísico e o estágio positivo. Nós também acabamos de falar sobre eles, né? Que cada autor ele traz a sua contribuição para entender, né, essa realidade aí e que realmente trouxe algumas leituras importantes nesse momento histórico. Muito bem, então tá aí, gente. Agora eu vou falar rapidamente da atividade extra classe. Gente, o nome da nossa atividade é Mapa Conceitual Sociologando e Mediando o Conhecimento da Sociologia e das Outras Questões da Atualidade. Então, gente, o desenvolvimento, ele tem que ter uma carga horária, gente, de 16 horas de aula extra classe, né? Quem vai ajudar vocês a fazer é o professor presencial, a professora presencial, que vai auxiliar vocês na construção desse mapa conceitual sobre os autores e temas da sociedade, tá? Que vai ajudar vocês a debater melhor sobre um autor, sobre um tema. E eu deixei aí algumas opções para vocês escolherem, né? Para vocês desenvolverem. Então, vocês poderiam utilizar o tema dos direitos humanos, do racismo, da xenofobia, a questão migratória e a questão também das tensões do movimento indígena, né? A questão indígena. Então, é para vocês desenvolverem nesse sentido aí, tá? Vocês podem fazer através de vídeo, vocês podem fazer TikTok, mapas, tá? Então, assim, isso vocês podem escolher a forma com que vocês vão apresentar. Então, galera, eu já recebi alguns trabalhos que estão já postados lá no nosso grupo, né, do WhatsApp, mas eu gostaria que vocês tivessem a criatividade maior. Lá, lógico que está muito bom, vocês estão buscando trazer informações, mas eu acho que vocês podem usar mais.
utilizar desenhos, gravuras, quadrinhos, utilizarem aquilo que vocês podem revelar até mesmo os talentos, até música, poesia, fiquem à vontade, tá, gente? Então, fico aguardando o trabalho de vocês e vou já de antemão parabenizar todos os que já entregaram e também parabenizar os professores presenciais que estão auxiliando vocês aí nesse trabalho, tá bom? Então, gente, chegamos ao final, a gente se encontra agora na revisão de conteúdo para a prova da unidade 2. Então, aguardo vocês lá e fiquem ligados que a aula continua. Tchau, tchau, um grande abraço.